Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, e nesta manhã eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu peço que o Senhor abençoe o meu dia de trabalho, as minhas decisões, o meu caminho e o meu coração. Eu não quero atravessar esta sexta-feira no modo aguentar. Eu quero atravessar com fé, com prudência e com perseverança, porque eu sei que quando eu paro por dentro, eu começo a desmoronar por fora. Pai amado, eu já começo pedindo a Tua bênção para as minhas horas. Guarda a minha casa, guarda a minha porta e guarda a minha família. Acompanha-me onde eu for. Protege-me no trânsito, na rua, no ônibus, no trabalho e em cada lugar que eu precisar entrar. Dá-me paz para não viver acelerado por dentro. Dá-me saúde para cumprir o que eu preciso cumprir. Dá-me provisão para que não falte o essencial. E dá-me, acima de tudo, perseverança, a graça de continuar sem endurecer, de seguir sem perder a esperança, de não desistir do bem só porque eu estou cansado. E eu te agradeço, meu Deus, porque eu acordei. Obrigado pelo fôlego desta manhã. Obrigado pelo teto que me abriga, ainda que simples. Obrigado pelo alimento que chega, mesmo quando é apertado. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho e até pelas lições que eu não escolhi, mas que me fizeram crescer. Obrigado pelos livramentos que eu nem vi, pelos perigos que passaram longe, pelas portas fechadas que hoje eu entendo que eram proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me abandona quando eu falho e não me larga quando eu choro por dentro. Agora, Jesus, eu intercedo pelo meu dia com o coração aberto. Eu peço proteção para mim e para os meus. Livramento de acidente, livramento de violência, livramento de susto, livramento de notícia ruim. Eu peço paz emocional. Acalma a minha mente, reduz a ansiedade, tira o aperto no peito e me dá serenidade para respirar antes de reagir. Eu peço saúde, visita o meu corpo, visita o meu sangue, visita o meu coração, visita o meu sono e dá forças para eu me manter de pé. Eu peço provisão, abençoa o meu trabalho e o meu esforço e não deixa faltar o essencial dentro do meu lar. E eu peço pela minha família, da união, da respeito, da paciência e da amor, onde a rotina tem roubado o carinho. Meu Deus, nesta manhã eu te peço um recomeço por dentro. A semana vai chegando ao fim e eu sei que eu trago coisas acumuladas. Eu trago palavras que eu engoli. Eu trago preocupações que eu não falei para ninguém. Eu trago cansaço no corpo e muitas vezes um peso na alma. Então eu te peço, renova-me. Eu não quero terminar a semana esgotado, amargo, sem fé. Eu quero terminar com dignidade, com calma e com esperança. Eu quero continuar, Senhor. Eu quero perseverar. Eu te entrego, Jesus, aquilo que mais me tenta derrubar, o desânimo silencioso, aquele desânimo que não grita, mas que vai apagando a coragem aos poucos, aquele pensamento que diz, não adianta, não vai mudar, vai ser sempre assim. Senhor, eu não aceito esse pensamento como verdade. Eu entrego isso a Ti. Eu peço que o Senhor acenda em mim uma força simples, firme e constante. Não uma força de barulho, mas uma força de continuidade. A força de levantar e fazer o que precisa ser feito. A força de não abandonar o que é correto. A força de continuar tentando ser melhor, mesmo quando ninguém percebe. E, meu Deus, eu quero falar de uma situação bem concreta. Às vezes, eu estou no trânsito e parece que tudo trava. A rua para, a pressa aumenta, o coração quer acelerar e a cabeça começa a juntar 1000 pensamentos. Eu olho para frente e sinto que estou perdendo tempo e por dentro eu fico inquieto. Senhor, quando isso acontecer comigo hoje, eu te peço, segura a minha ansiedade, dá-me calma para não me irritar, dá-me paciência para não transformar um atraso em raiva, dá-me prudência para não correr depois, tentando compensar. Guarda o meu caminho e guarda também o meu espírito, porque eu sei que a paz pode ir embora por coisas pequenas.
Espírito Santo, visita a minha mente. Eu não quero passar o dia vivendo em alerta. Eu não quero estar sempre com o corpo tenso, com a mandíbula apertada, com o pensamento correndo. Eu te peço um coração mais manso. Eu te peço serenidade. Eu te peço domínio próprio. Que eu consiga falar com calma, ouvir com paciência e decidir com sabedoria. E quando eu estiver por um fio, quando eu estiver prestes a estourar, me dá uma pausa por dentro. Me dá um freio santo. Me dá o silêncio necessário para eu não ferir quem não merece. Jesus, eu peço também pela minha saúde. Visita as dores que eu sinto e as dores que eu escondo. Visita a minha coluna, as minhas articulações, a minha cabeça, o meu estômago, o meu coração. Visita a minha pressão, visita o meu açúcar, visita o meu cansaço acumulado. Se houver algo que precisa de cuidado, mostra. Se eu estiver adiando consulta por medo, me dá coragem. Se eu estiver esperando exame, me dá paz. Se eu estiver em tratamento, me dá perseverança para seguir até o fim. E se a minha dor for mais emocional do que física, então toca também onde ninguém vê. Toca na ansiedade, toca na tristeza, toca no medo do futuro, toca na angústia que aparece do nada. Eu te peço, coloca a tua mão sobre mim e me sustenta. Pai amado, eu entrego a minha vida prática, porque a vida de todo dia pesa. Eu entrego os compromissos, os horários, as cobranças, os pedidos, as mensagens que chegam, as responsabilidades que eu carrego. Eu te peço lucidez para organizar as minhas tarefas, paciência para lidar com gente difícil e humildade para reconhecer quando eu estiver errado. Eu não quero ser governado pela pressa. Eu não quero ser governado pelo impulso. Eu quero ser governado pela tua paz. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas mãos, abençoa a minha capacidade de aprender e de fazer bem feito. Se eu tiver uma conversa importante hoje, vai comigo. Se eu tiver uma decisão difícil, ilumina-me. Se eu tiver uma porta para bater, abre o caminho. Se eu tiver algo para resolver que me dá medo, me dá coragem. E se eu estiver enfrentando injustiça, me dá equilíbrio para não perder a dignidade e me dá sabedoria para não fazer do meu coração um lugar de guerra. Meu Deus, eu peço provisão porque eu conheço o aperto. O Senhor sabe o preço do mercado. O Senhor sabe o peso da água, da luz, do gás, do aluguel, do remédio. O Senhor sabe como é olhar para a carteira e fazer conta e como é tentar manter a casa de pé com o que dá. Então eu te peço, com fé, dá-me sustento. Multiplica o que é pouco. Abençoa a minha renda. Abençoa as oportunidades honestas. Livra-me de golpes, de promessas fáceis, de armadilhas que parecem solução e viram prejuízo. Dá-me sabedoria para administrar. Dá-me disciplina sem ansiedade. Dá-me calma para organizar sem desespero. E quando eu sentir vergonha por estar apertado, lembra-me que eu não sou menor por isso. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu estou de pé porque o Senhor me sustenta. Abençoa, Pai, a minha família. Guarda os meus em todos os caminhos. Protege as crianças que eu amo. Protege os jovens, especialmente nas amizades, na rua e na internet. Protege os idosos e os doentes. Dá paciência a quem cuida. Dá força a quem sustenta. Dá consolo a quem está triste. E dentro da minha casa, Senhor, derrama paz. Tira o espírito de briga. Tira a grosseria, tira as palavras atravessadas, tira o silêncio que machuca. Coloca respeito onde o cansaço tem gerado impaciência. Coloca carinho onde a rotina tem gerado frieza. Eu te peço que o meu lar seja abrigo. Eu também te peço, Senhor, sabedoria para educar, para orientar, para corrigir sem ferir. Porque eu sei como é difícil cuidar de gente, principalmente quando eu também preciso ser cuidado. Sustenta-me quando eu estiver no limite. Dá-me equilíbrio para não descontar em casa o peso do mundo. Dá-me mansidão para conversar sem humilhar. Dá-me firmeza para dizer não quando for necessário e amor para dizer eu te amo sem ficar adiando. Meu Deus, eu estou nos últimos dias do Advento, bem perto do Natal.
e eu sinto que o Senhor me chama a perseverar na esperança. Hoje eu não quero uma fé de emoção, eu quero uma fé de continuidade. Eu quero uma fé que permanece mesmo quando eu não sinto nada especial. Eu quero uma fé que me mantém de pé quando eu só queria me encolher e sumir. E nesta reta final, eu te peço, prepara o meu coração por dentro. Não deixa eu chegar ao Natal apenas com a correria e com preocupações. Faz nascer em mim uma esperança simples, como uma luz acesa no canto da casa. E nesta sexta-feira, eu me uno a um clamor antigo que combina com a minha vida. Ó raiz de Jessé, vem. Vem sustentar o que está fraco. Vem endireitar o que está torto. Vem firmar o que está balançando. Vem salvar o que eu não consigo salvar com as minhas forças. Eu preciso dessa presença, Senhor. Eu preciso dessa raiz que sustenta quando o vento bate. Hoje a igreja também recorda testemunhos de fé e firmeza que atravessaram tempos difíceis. E eu me lembro de São Anastácio, que viveu com simplicidade e defendeu a fé com coragem. Senhor, dá-me essa coragem mansa, coragem sem agressividade, firmeza sem dureza, constância sem frieza. Ensina-me a perseverar no bem, mesmo quando eu estiver cansado, mesmo quando eu estiver incompreendido, mesmo quando eu estiver sozinho por dentro. Eu não quero desistir do que é certo. Pai amado, eu reconheço que a minha vida é como uma casa que precisa ser varrida por dentro. Se eu não cuido, acumula. Se eu não limpo, pesa. Então eu te peço, varre o meu interior, tira a poeira do ressentimento, tira a sujeira da culpa que não me faz crescer, tira o entulho da comparação, tira o orgulho que me impede de pedir ajuda. Eu quero um coração mais leve para poder continuar. E quando eu me sentir fraco hoje, quando eu sentir que a fé está pequena, eu quero lembrar desta imagem. A minha vida é uma estrada longa, e eu não preciso enxergar o fim para dar o passo de agora. Eu só preciso caminhar com Deus ao meu lado, passo por passo. Um passo hoje, um passo nesta manhã, um passo nesta sexta-feira, e o Senhor vai me levando. Meu Deus, eu consagro a Ti esta manhã e este dia. Eu consagro a Ti a minha sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Eu consagro o que eu vou fazer e o que eu não vou conseguir fazer. Eu consagro os meus encontros e as minhas conversas. Eu consagro o meu trabalho e a minha casa. Eu consagro a minha família e os meus caminhos. Eu consagro o meu corpo e a minha mente. E eu te peço, livra-me do mal, do acidente, do susto e da notícia ruim. E quando eu tiver que enfrentar alguma luta, que eu enfrente com o Senhor do meu lado. Eu termino esta oração do jeito que eu preciso viver o dia. Com constância, com fé, com perseverança. Eu não quero apenas começar bem, eu quero continuar bem. Eu não quero apenas prometer, eu quero permanecer. Então, eu selo esta manhã com um pedido simples, repetido com confiança, para eu lembrar disso ao longo do dia. Renova minhas forças hoje, renova minhas forças, renova minhas forças. Amém.